Boa tarde, Michele. Boa tarde, Me escuta bem? estou ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a senhora por ter aceito o convite em participar aqui com a gente, e trazer mais a história da Sombrinhas de Oração, esse projeto que a senhora tem trazido aqui para o Vale. E para a gente iniciar a nossa conversa, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é queria que a senhora explicasse o que é as Sombrinhas de Oração para a gente. Ok? Tá me ouvindo bem? Sim. Pronto. Sombrinhas de oração é um método de orar. E o método inclui desenhando na oração. Então, é uma abordagem de criar uma oração visual, com papel, com canetas. Algumas pessoas gostam de fazer em caderno, tipo diário, mas Uhum. pode ser em qualquer papel. E não tem que ser uma obra de arte. Uma coisa simples e foi criado para ser útil. Usa a forma de uma sombrinha ou guarda-chuva. E isto representa Deus, no jeito que Deus cuida da gente, é o jeito que uma sombrinha nos cuida e protege do sol, ou guarda-chuva da chuva. Então, o método começa vendo quem é Deus, louvando Deus em primeiro lugar, em vez de simplesmente começar uma oração fazendo seus pedidos. É basicamente isso. Inclui 5 passos básicos e depois que você faz a oração principal, pode até desenhar mais, rabiscar, colorir, fazer a sua obra de arte. Basicamente isso. Sim. E foi a senhora que criou esse trabalho? Não, 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 foi não. Foi a esposa de um dos nossos pastores nos Estados Unidos. Ela se chama de Melody. E ela é um pouco diferente de muitas esposas de pastor. Ela até diz que não sabia orar, não sabia passar horas de joelhos orando, orando. E ela tentava fazer isto e sempre acabava dormindo. E ela é muito agitada, muito agitada. Então, ela tinha feito um curso de ilustração bíblica, essa coisa de pintar imagens mesmo na Bíblia, né? Nas folhas ao Uhum. lado. Depois, ela fez um estudo que falava dos nomes de Deus. E tal dia ela estava provavelmente num culto e não dando muita atenção. E ela começou a rabiscar um pouco num papel durante a pregação e sugeriu para ela cuida da gente e que isto seria muito bem representada com uma sombrinha. Agora lá eles não chamam de sombrinhas de oração. A tradução é mais guarda-chuvas, porque ninguém que eu conheço nos Estados Unidos anda com sombrinha quando não tem chuva. É sempre guarda-chuva. Mas aqui no Nordeste a gente resolveu traduzir diferente, porque aqui pessoas usam sombrinhas durante o ano inteiro para proteger do sol, né? Então ela tinha essa ideia de juntar a coisa de pintar com os nomes de Deus. E falando com o esposo dela, ele sugeriu que ela procura primeiramente uma base bíblica para essa ideia. Porque você não tira ideias de nada e começa a fazer oficinas, né? Então ela pesquisou por um bom tempo e o versículo-chave de Sombrinhas é achado em Salmos 63:8, onde diz: A minha alma te segue de perto,
a tua destra me sustenta. Então, ela pegou a ideia que Deus está segurando a sombrinha, nos protegendo. Então, qualquer parte, todas as partes da sombrinha têm um significado neste processo. E ela começou a fazer uma lista grande de atributos e características de Deus. E no livrete que a gente tem no nosso blog, que agora é grátis para todo mundo, na pandemia a gente jogou por aí para todo mundo ter acesso, porque não temos mais como fazer oficinas, né? Uhum. E neste livrete tem a lista grande de atributos e características com um versículo que combina com cada um. Então, foi ela que inventou. Respondi a pergunta? Respondeu sim. Então, no caso, a senhora traduziu o material para português. Sim, mas com muita ajuda. A dona Renata me ajudou, até a Francisca, mãe de Paulo César, Pedro Augusto, ela tem me ajudado mais recentemente para fazer uma revisão. Então, tinha muita gente que me ajudou no processo de traduzir. Então, foi tudo traduzido e a gente começou a fazer oficinas, porque lá nos Estados Unidos, a Melody chama pessoas para fazer um curso, às vezes de 3 horas, e ela vai igreja em igreja fazendo este tipo de curso. E eu comecei a fazer isto. Eu chamei a Anne Almeida Cibele, aqui de Sobradinho, para me ajudar. E a gente começou a andar em algumas igrejas onde fomos chamados para apresentar a ideia. Também fiz algumas vezes em casas, grupos pequenos, e publicamos o livrete para pessoas comprar. Agora, quando começou a pandemia, a gente não tinha mais como fazer oficinas. Então, junto com a Cibele, resolvemos divulgar o material e por aí a gente mudou um pouco o foco. O foco principal de Sombrinhas foi para uma pessoa na sua casa, no seu momento devocional, que é uma maneira de orar e demorar mais na oração, de uma maneira mais gostosa, mas foi uma coisa individual. E quando a gente começou a fazer estudos nos sábados juntos, não live, mas uma coisa com guia que pessoas podiam em comunhão, mais ou menos no mesmo horário, para fazer uma coisa juntos, orando no mesmo assunto, usando os mesmos versículos e focando no atributo de Deus. Quando a gente começou a fazer isso, a gente mudou, porque não deu mais para fazer oficinas, para ser uma coisa mais útil para o nosso momento hoje em dia. Então, a gente fez isto com a autoridade de Melody, que nos deu permissão de fazer isto e modificar para a nossa cultura e a nossa hora. Então, assim, acho que foi, a gente chegou de viagem dos Estados Unidos em setembro de 2018, comecei a traduzir as coisas, e eu chamei 3 cobaias para apresentar o material. Foi a Rosa, foi a Cibele e foi uma vizinha minha, a Andressa. E sentado na mesa, a gente falou da base bíblica, fiz o estudo de Salmo 77 e depois ajudei elas a fazer a primeira sombrinha. E por aí, elas gostando, comentando, modificamos algumas coisas e foi por aí que começou aqui no Brasil. Acho que é só isso. É só para dizer pro pessoal, quem quiser deixar alguma pergunta, pode escrever nos comentários. Michele, a senhora poderia explicar para a gente quais são os 5 passos do método? Sim, eu fiz uma sombrinha para nós olhar. Dá para ver? Dá sim. Pronto. Agora,
No livrete grátis que está no nosso blog, explica bem melhor. Eu vou explicar bem resumido. E eu nem gosto de falar do processo sem falar dos versículos que tem a ver. Então, eu vou ler 3 versículos de Salmo 77. Normalmente, a gente dá um estudo do capítulo inteiro, mas ouvi dizer que depois de 1 hora, Instagram corta as mensagens, né? Então, a gente não Gosto. tem. Mas eu vou ler de Salmos 77, versículos 10, 11 e 12. Diz: E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Neste capítulo, que não foi escrito por Davi, foi escrito por um outro que trabalhava no templo, um músico chamado Asaf. E ele começou, é quase uma oração, mas ele começou chorando, chorando que nada estava como era. Quando ele começou a servir no templo, era tudo glorioso e bonito e bom, mas ele já tinha sobrevivido o começo da queda de Jerusalém, quando estava prestes a ser levado todo mundo para a Babilônia. Então ele viu a grandeza, depois ele viu a grande tristeza. Então, neste momento de falar com Deus, é uma oração. Ele começa chorando e depois ele muda o foco para lembrar de como Deus era na verdade. Em versículo 13 diz: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? E o estudo faz as pessoas lembrar que a gente não deve começar como Asaf, chorando com Deus. Ai, Deus, me ajude, eu estou necessitada, eu estou nesse lockdown, na quarentena, não tem comida, toda aquela coisa. Mas para começar louvando Deus por realmente quem Ele é. E assim a gente faz nos passos de criar uma sombrinha. Como já falei, a sombrinha em si representa Deus. Então, a primeira coisa, claro, é fazer uma sombrinha. Agora, este é o passo em que muitas pessoas já desistem. Em desenhar. Eu não posso fazer uma sombrinha tão bonita como Dona Michele. Então, pronto. Fecha o livro e nunca mais tenta, né? Mas olha, é complicado fazer uma sombrinha. Pega uma tigela e faz a metade, né? Não tem que ser coisa incrível. Não tem que ser uma coisa que você vai mandar para um museu para ganhar dinheiro. É só coisa como você ia fazer para uma criancinha pintar depois. Então você faz a sombrinha e a primeira coisa é o louvor. É para escolher algum atributo de Deus. Agora, claramente, você senta para orar, você está pensando em alguns pedidos. Mas antes de começar a falar dos seus pedidos com Deus, é para escolher algum atributo neste dia. Pode ser do devocional normal que você tem feito, ou pode ser do livrete, ou pode ter alguma coisa a ver com seus pedidos. Uma vez eu estava orando para o meu filho Dalton achar uma casa para alugar. Então, eu coloquei abrigo. Eu achei um versículo que falava que Deus é o nosso abrigo. E essa coisa do atributo deve estar escrito bem grande na capa da sombrinha.
Então, número um é o louvor. A segunda coisa é para achar um versículo. No livrete grande, tem 3, 4 versos que combinam com cada atributo. No livrete grátis, no blog, só tem um. E só tem a referência. A pessoa tem que olhar na Bíblia para achar, né? Sabe que isto é tão fácil. Você vai para Google e você bota Bíblia, verso, Deus, e você bota o atributo. Grande, santo. E você vai achar versos. E depois você olha na sua Bíblia e copia. Então, essa coisa vai ao redor, aqui em cima da capa. Agora, muitas vezes, se você escrever grande demais, não vai dar. Então, tem que pensar, calcular um pouquinho. E se não dá para escrever tudo, pode escrever a parte que é mais importante. Pode até botar o resto do versículo em outro lugar. Então, primeiro é louvar. Segundo, achar um versículo. E esta coisa de achar um versículo faz parte de meditar na palavra. Então, faz um momento devocional. Agora, muitas pessoas pulam a segunda parte do segundo passo, porque vamos só falar de 5 passos, né? Então, eu fiz uma linha aqui. A Melody, ela sempre bota o versículo-chave, Salmos 63:8. Aqui, eu chamo de rabo, mas eu não sei o nome desta coisa da sombrinha. A coisa em que pega, né? Para segurar. Ela bota aqui, ela escreve o versículo completo. Isto para fazer a pessoa lembrar que é Deus que está nos segurando, Ele que está apegado em nós. E tudo isto faz parte do momento de louvor. Depois passa para os pedidos. Então, eu botei aqui algumas nuvens, né? Pedidos, pedidos, pedidos. Vamos supor que eu estou orando por a sua família. O Érica tem uma família grande, tá no meio da quarentena, tá faltando comida na sua casa? Não. Não, que bom. Então, pensando na sua família, hoje eu quero orar pela família de Wérica. A gente deve pensar em categorias, coisas bem específicas, porque uma oração normal, o que que a pessoa faz? Ai, Deus, abençoe a minha família. Pronto, oração feita, né? Mas neste momento, para demorar mais, as pessoas devem ter coisas bem claras para dar para Deus, para deixar no pé de Deus. Então, categorias em que pode pensar, pensando na família, saúde mental, emocional, finanças, relacionamento. E embaixo de cada coisinha, pode fazer uma sublista. E assim também é um momento de criativo. Botar umas flores, nuvens, qualquer coisa para pintar ao redor dos seus pedidos. Agora, número 4 parece uma coisa tão sem significância, né? Mas é para colocar data. Por quê? Me lembrar. Eu gosto de colocar todas as minhas no caderno para depois estar tudo aqui. Eu voltar, Deus respondeu esta oração. Eu posso marcar o dia que Deus respondeu. Isto, eu estou orando por essa coisa por anos. E está aqui escrito. Uhum. Outra coisa, fazer um jornal de oração, você bota a data e depois você pode voltar com gratidão para ver a maneira que Deus tem trabalhado naquela coisa. Como eu falei, eu e Sibeli modificamos um pouco as coisas de sombrinhas. A última coisa que nós temos feito nesses dias é compartilhar.
Agora, tem algumas orações que não dá para compartilhar. São coisas bem particular, pessoal. Você não vai querer publicar para o mundo ver. Mas a coisa de sombrinhas para compartilhar é para pessoas serem cuidadas, para divulgar mais, para pessoas ver que tem alguém orando. Você ora por um amigo e você manda a coisa depois e faz a pessoa sentir valor. Então, nós mudamos a última coisa, que era para ser mais gratidão, mais louvor, para ser compartilhar. Então, basicamente, esses são os 5 passos simples de fazer uma oração. Agora, eu tenho um que eu quero mostrar para você. Tem pessoas que gostam de desenhar pássaros e castelos, e eu tenho feito isto, viu? Não estou reclamando de ninguém. Mas uma sombrinha é coisa simples no seu caderno. Não tem que ser uma coisa grande. O método em si é bom para qualquer um. Quem não quer pintar, gosta. Porque a ação na Bíblia sempre começa com louvor por Deus. E depois vai para os perdidos. Perdidos. Perdidos não. Pergunta para mim? É, as sombrinhas de orações, elas são só para mulheres e meninos? Isto é uma pergunta complicada. Claro que homens oram e mulheres oram, né? Então, o método é válido para qualquer um. Agora, o menino quer dar flores e coisas na sua oração. Mas para fazer uma oração simples, eu acho que muitos podem e podem estar interessados. Como eu falei muitas vezes no meu cadernozinho, eu faço um rapidinho. Eu uso a ideia de ter um versículo para as pessoas na minha lista pessoal. Eu uso isto como atributo. Eu tenho um aplicativo de oração que você faz uma lista, depois você passa de e qualquer questão no meu aplicativo, eu tenho um versículo, um atributo de Deus. Então, quando eu estou orando para o pastor Byron todos os dias, eu estou lendo aquele versículo e pedindo que Deus dá força para ele, porque o atributo que eu fui por ele é força. Deus é forte. Eu tenho quase decorado aqui o versículo. Eu faço assim, sem fazer uma sombrinha, na minha oração pessoal. Então, eu acho que daria muito bem para um olhar no livrete grátis e ver como é que pode aplicar isto na sua vida devocional. É, mais uma pergunta. Como é que faz para participar? Se a pessoa está aqui assistindo a gente e deseja participar das sombrinhas de oração. Bom, na nossa página no Instagram tem um daqueles destaques que fala como participo. E tem vários slides que fala mesmo disso. Basicamente, o tempo mais oportuno para participar é no sábado, porque a gente ajuda a pessoa a criar uma oração. Amanhã, sábado de manhã, não tem que acordar cedo, pode ser a hora que a pessoa escolher, a gente publica um guia. Amanhã vai ser gratidão por nossas famílias. Então, vai ter versículos já escolhidos para ler, atributos de Deus para botar na capa da sua oração e algumas dicas para categorias e pedidos embaixo. E a gente chama as pessoas para passar a imagem depois para nós. Então, sábado é o dia melhor. Quem não sabe de nada precisa ler o livrete grátis
para saber mais e ver os passos em detalhes, né? Outras oportunidades durante a semana, tem algumas pessoas participando na quarta-feira. Toda quarta-feira eu peço pedidos da nossa plateia. Pode mandar o seu pedido, sendo que for. E tem algumas pessoas que fazem uma sombrinha lá na sua casa e passam aqui lembrando destes pedidos. E pessoas até desconhecidas. Nas segundas, nós estávamos, antes da pandemia, sempre orando por um missionário, destacando a minha missionária. Depois que começou a ter tanta gente com COVID, a gente mudou para fazer uma lista de diagnosticados. Nesta semana começamos a mudar um pouco de novo a nossa segunda para poder voltar para falar de missões e missionários. Então, segunda-feira, procuro sempre falar do missionário, falar pessoalmente para ver pedidos, e outra oportunidade para fazer uma sombrinha. Opcional. Eu vou para participar no sábado. Bruno colocou uma pergunta aqui. Ele está perguntando para a senhora se a senhora já se desanimou alguma vez com a sombrinha da oração, com o projeto. Fala de novo. Bruno perguntou aqui se a senhora já se desanimou alguma vez com o projeto de sombrinha da oração. Deixa eu ver a pergunta dele, porque eu não entendi bem. Foi Bruno, é? Sim. Bruno. Cadê a sua pergunta? Desanimou alguma vez com uma oração ou com o ministério? Com o ministério, no início foi um pouco difícil divulgar. Pessoas não conheceram. Então, no início mesmo, eu achei que daria para falar só no Face. Mas no Face você pode falar só coisinhas. Então, comecei o blog para poder publicar artigos maiores. E depois surgiu a moda de Instagram. Então, eu fiz também Instagram. E nós temos pessoas que só nos seguem no blog, pessoas que nos seguem no Face. E tem muito diferente no Instagram. E muito divulgar o ministério. O alvo principal no início foi só para chamar pessoas, igrejas, sociedades femininas para fazer uma oficina. Nós fizemos em 2019 4 oficinas em igrejas e provavelmente 6, talvez um pouco mais em casas. Então, eu acho que foi bom. E também eu estava ajudando no ministério de Pastor Byron. Então, para mim, isto foi suficiente. Quando surgiu a pandemia, e Cibele começou a falar, vamos fazer o quê? Começamos os estudos nos sábados, e isto eu acho que começou mesmo a criar pessoas que nos seguem, que gostam, que participam. Então, foi uma coisa ruim, mas também para nós foi uma maneira de modificar e melhorar o nosso ministério. Então, eu tenho ficado desanimada, mas hoje em dia eu acho que as coisas estão andando bem. A senhora antes da pandemia, a senhora ia nas igrejas que convidava, né, a senhora a participar. Então, quem mandasse, a senhora ia e levava a oficina. Uhum. Fiz na igreja do pastor Josué, em Juazeiro. Andei na igreja de pastor Valdir, em Petulina. Fiz uma coisa que falava de oração, mas não exatamente de sombrinhas, em Casa Nova, numa sociedade feminina. E eu tenho falado com pessoas nas casas
Eu acho que faltou um por aí, mas a gente fez em igreja. Uhum. E como é que é o endereço do blog, Tem Mistério, caso alguém queira encontrar o livreto? Ah, tá no nosso perfil, onde tem aquela única linha que tem um link, né? Então, o link está no nosso perfil. O link agora é do livrete grátis. Mas você tocando no link, vai para o blog. É sombrinhas, praça, oração.blogspot.com. Mas tá no perfil. Sim. A Cibele colocou um comentário que eu achei interessante. Ela colocou que, como não desenha muito bem, penso nesse projeto como uma forma de devocional e intercessão. Orar por alguém é um ato de amor. Sim, sim. Eu acho importante você ora por alguém que você manda a imagem, assim a pessoa vai sentir Deus na vida. Bruno colocou mais uma pergunta. Ele perguntou se o pastor Byron já participou. De uma oficina? Sim. Não, porque as oficinas normalmente são para mulheres. E quando eu faço coisas assim em público, eu procuro só falar para grupos de mulheres. Embora uma vez alguém me chamou para uma igreja e foi um grupo sorteado de várias pessoas e eu não sabia, mas eu procuro do mulher falar para mulheres. É, tem muitos comentários que a Aninha tentou colocar aqui para mim, anotado. A irmã Aline colocou que ama as sombrinhas de oração e tem sido uma bênção. A irmã Aline de Casa Nova, acho que é a esposa do pastor de Casa Nova, colocou. Liana colocou que a senhora está muito bonita. Ah, eu tô da quarentena de cabelo, eu queria saber para onde eu ia. A irmã da Laucélia colocou que as sombrinhas de oração foi para São Paulo, né? Ela fez com a família dela lá em São Paulo. Ela está aqui com a gente acompanhando. Eu gosto muito das minhas que ela faz. Ela é muito criativa, ela recorta papel comprido, cola, no e ela mesmo tem compartilhado comigo muitas bênçãos das orações que ela tem feito. Então, agora, se a senhora quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, para quem está acompanhando a gente, pode Eu queria falar. mesmo dizer que qualquer tipo de método, ainda com base bíblico, não é uma coisa mágica. No início, tinha algumas pessoas que achavam que fazer uma sombrinha ia fazer uma oração mais forte, mais pesada, como alguma coisa que ia segurar mais a atenção de Deus. O método em si não faz Deus querer ouvir sua oração. Assim, não é simplesmente pedindo do nosso Pai. Oração é comunhão com Deus. O alvo principal de sombrinho é para fazer a pessoa passar mais tempo, um tempo sentado, fazendo esse momento, pintando e desenhando, faz isto. Mas não é mágico, faz a sua oração melhor. E se não gostar de pintar, mas gostar das imagens que a gente passa, dos dias, dos versículos, pode participar e orar no seu jeito. Não precisa fazer uma sombrinha em nossos momentos no sábado, no navios,
a palavra final.